Fronteiras fechadas, toque de recolher, multa para quem ousar sair de casa. Essa e outras medidas já são realidade em vários países e em breve podem alcançar o solo brasileiro. E qual é a punição para quem não respeita o Estado e facilita a propagação do Covid-19? Esse é o assunto do segundo episódio da série especial Coronavírus, aqui da TV Justiça. E para falar sobre as penalidades que podem ser aplicadas àqueles que insistirem em desobedecer as recomendações do Ministério e dos governos, eu converso com o professor de Direito Processual Penal, Abel Cunha. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Mari. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema de suma importância na realidade do nosso país. Verdade. Vamos começar, então, explicando para quem está nos assistindo o que na prática já existe aqui no Brasil nesse aspecto penal. Na prática, nós temos 3 punições dos crimes contra a saúde pública. Nós temos o delito de epidemia e nós temos o delito de desrespeito a uma norma existente para combate específico e temos também o delito de não comunicação de um acontecimento ou reconhecimento de uma doença. São 3 delitos que são crimes contra a saúde pública e, especificamente, para o coronavírus, nós temos a portaria 188, que veio do Ministério da Saúde, e temos a Lei 13.979 de 2020, que traz especificamente o que cada cidadão deve fazer para prevenir a disseminação da doença. E quem não cumpre hoje está sujeito a que tipo de punição? Quem não cumpre hoje essa lei que foi criada de forma específica, ela tem a possibilidade de punição de um delito que está no artigo 268 do Código Penal, que traz uma pena de 1 mês a 1 ano, além a previsão de multa. Perfeito. Professor, o Ministério da Saúde elaborou uma portaria que deve sair em breve aí no Diário Oficial sobre internação compulsória aqui no Brasil para quem descumprir essas regras, né? Tanto o isolamento quanto a quarentena. Me explica melhor o que traz essa portaria. Tem força policial envolvida nisso também? Isso. A portaria do Ministério da Justiça vem para somar com a portaria do Ministério da Saúde e juntamente com essa lei que foi elaborada especificamente para o combate da disseminação e a prevenção do coronavírus. Tem a possibilidade do uso da força policial para quem não quer se prevenir, para quem não obedece às leis, à norma da 13.979. Então, se alguém tem algum sintoma e deve realizar o exame, deve ficar de quarentena e não obedece, tem autorização para utilizar a força policial para a realização do exame, bem como para a quarentena. Perfeito. Professor, aqui no DF a gente teve um caso curioso, né? O marido da primeira pessoa infectada, ele se recusou a fazer esse teste e aí a Procuradoria-Geral do DF acionou a Justiça para que esse teste fosse feito. E qual que é o reflexo dessa primeira decisão? Essa primeira decisão, ela veio através da 8ª Vara de Fazenda Pública aqui do Distrito Federal, onde a magistrada concedeu em tutela antecipada a obrigatoriedade dessa pessoa realizar o exame. Era somente porque ele estava no hospital, ele tinha a sua esposa com sintomas, onde foi detectado o primeiro caso, e ele não quis realizar o exame. Nesse sentido, nós já tínhamos a Lei 13.979, que quando alguém apresenta algum sintoma ou veio de uma região do foco, tem a necessidade de realizar o exame, e ele não quis submeter ao exame. Essa decisão, de fato, foi baseada na Lei 13.979 e também trouxe a possibilidade de imposição de multa. Essa decisão traz um reflexo do âmbito da Constituição, que é o direito e a garantia fundamental do ir e vir, e a supremacia do interesse público sobre o privado. Não é interesse da nossa sociedade, não é interesse do nosso governo, do nosso país, que a doença seja disseminada. Por isso que nós temos medidas específicas para o combate, para a prevenção e para a disseminação. E a gente tem que falar aqui de bom senso também, né, professor? Com certeza. Não basta somente nós falarmos que nós temos medidas, que nós temos leis, que nós temos portarias. Isso não existe um mínimo de bom senso. O bom senso que nós já sabemos das proporções que estão sendo tomadas. Então, nós temos aquelas pessoas que estão no grupo de risco. É evitar contato com quem está no grupo de risco. Se apresentar algum sintoma efetivo, procurar uma rede hospitalar, um posto de saúde.
Obviamente, o nosso Código Penal, ele traz a forma culposa e a forma dolosa. Quando se tem um dolo específico de não tomar o cuidado, de não obedecer uma norma regulamentadora, aí sim surge o direito do Estado de punir no âmbito penal. E vale lembrar que no Brasil já são 290 casos confirmados, mais de 8 mil suspeitas. Exatamente, nós temos um número aí expressivo e esse número, se medidas mais severas não forem tomadas, a proporção é que se aumente. Nós temos uma matemática que é feita como se a cada dia aquele número de descoberta multiplicasse por 3. Então, começa por 3, no segundo dia está em 9, de 9 vai para 27, no terceiro dia estamos aproximando de 90. Então, uma proporção enorme que, se não tiverem medidas eficazes, bem como o respeito da legislação que foi criada, nós teremos uma desproporção, um controle sem limites do coronavírus. Professor, e esse mesmo homem, né, que se recusou a fazer esse primeiro teste, ele entrou na justiça agora pedindo para sair do isolamento, né? A advogada alega que ele não tem sintoma da doença e que ele precisa voltar ao trabalho e ver a filha que está na casa de terceiros. E aí, o que você me diz disso? Ainda não temos decisão, né, até o momento do programa, mas o que você me diz dessa atitude? Bem, especificamente nesse caso, baseado na primeira decisão que determinou a obrigatoriedade de realização do exame e o recolhimento da quarentena, a decisão foi baseada no artigo 3º da lei criada para a prevenção do coronavírus. Então, nós temos a supremacia do Estado sobre o interesse do particular. Nós temos um direito à garantia fundamental, que é o direito de ir e vir, mas nós temos um interesse maior do Estado. Então, nesse caso específico, não fazendo um juízo de valor, dando uma decisão antecipada, nós temos uma lei criada que deve ser obedecida por todos. Então, possa ser que seja mantido a decisão que determinou tão quanto a quarentena, bem como a realização e manutenção de exames preventivos no prazo estipulado. Se não me engano, foram 15 dias iniciais. Exatamente. Para você que ligou a TV agora, a TV Justiça tem um especial sobre o coronavírus, todo dia, depois do Jornal da Justiça, primeira edição, e depois do Jornal da Justiça, segunda edição. Vamos falar um pouquinho, então, de Europa, professor. Lá a situação está complicada e as medidas já são bem mais rígidas. Exatamente. Nós tivemos um crescimento desordenado, desajustado do coronavírus, onde a atenção foi voltada muito posterior à sua disseminação, principalmente na Itália. Na Itália, nós tivemos a confirmação de falecimento de 6 cardeais que atenderam pessoas vindo da região foco principal. Então, na Itália especificamente, nós tivemos uma legislação que impôs a possibilidade de prisão para quem descumprisse sair da quarentena. Só que a quarentena na Itália é a obrigatoriedade de permanecer na sua casa, permanecer no seu lar. Existe até uma questão de uma autorização, que quando você sai de casa, você tem que levar uma autorização de próprio punho? Exatamente, tem que ter uma autorização para que você exerça, de fato, o seu direito de ir e vir. O nosso direito brasileiro, ele é advindo do direito romano, direito italiano. Então, nós temos também muitas questões, como o artigo 5º, que nos dá direito e garantia fundamental. Lá na Itália também, mas para que você exerça o direito dentro dessa quarentena, necessita obrigatoriamente de uma autorização. Essa autorização deve permanecer na mão do cidadão, como se fosse uma habilitação para dirigir o seu veículo. Sem ela, você comete uma infração. Só que nesse momento de disseminação de um vírus que tem uma extrema importância mundial, uma extrema atenção, é necessário uma punição mais rigorosa, como a Itália está fazendo de forma efetiva. Lá já tem, assim, policiais nas ruas mesmo e abordando, né? Exatamente. Os policiais, quem vê na rua, eles estão abordando. Tem autorização? Tem. Não tem, já tem a punição imediata. Professor, você acha que essas medidas, né, que o Brasil está tomando como precaução são realmente ideais para que a gente não chegue a esse estágio da Itália? Olha, eu creio que nós precisamos de medidas mais efetivas. O brasileiro, ele costuma não voltar muito a atenção para uma coisa que não inicia no seu país. Então, nós tivemos uma doença advinda da China que passou por toda a Europa. Temos brasileiros viajando para o exterior de uma forma bem tranquila, frequentando o aeroporto, diminuiu muito o movimento nos aeroportos, mas o brasileiro em si não está voltando a atenção devida para essa doença, que já foi declarada como uma pandemia, que necessita de uma atenção especial. Então, é necessário que nós tenhamos medidas mais drásticas. Nós tivemos o Distrito Federal como o primeiro estado, a primeira medida tomada para que seja
diferenciado para que as pessoas ficassem em quarentena. Mas algumas coisas ainda funcionam. Nós temos o serviço público de meio de transporte, onde tem um grande número de pessoas. Nós tivemos um caso suspeito de um funcionário do aeroporto que foi para o entorno aqui do Distrito Federal, que ele pegou 2 meios de transporte. Então, nós não temos ainda medidas tão rígidas. Nós temos a lei para a prevenção. Se você apresentar algum sintoma, ir até o hospital. Porém, nós precisamos, juntamente com a legislação, com a portaria do Ministério da Justiça, uma imposição de sanção mais rígida. Perfeito. Professor, França, né? A França tem um caso curioso, quem sai de casa pode levar multa aí de 300 euros. Isso é legal? Como nós temos algumas previsões de punição, não só no Brasil, de detenção, de reclusão e bem como uma multa, nós temos algo que foi criado de forma específica para a prevenção e para o combate do coronavírus. Então, a França trouxe a multa, uma sanção pecuniária no caso de descumprimento da quarentena. A Itália já trouxe um rigor de uma prisão. No Brasil, quando nós falamos da fiança associado equiparado ao processo penal, foi a primeira medida cautelar diversa da prisão, foi mexer no bolso do cidadão. Hoje nós temos no artigo 319 várias medidas cautelares. Então a França achou por bem que as pessoas teriam uma forma de repressão, um medo, se essa multa fosse elevada no padrão de 300 euros, que está sendo, em regra, eficaz. E aqui no Brasil, professor, mexeu no bolso, será que funciona? Aqui no Brasil, no âmbito dos crimes do Código Penal e das legislações especiais, quando nós temos a previsão tanto de pena de multa ou a fiança, que é uma forma de medida cautelar, o brasileiro ainda ele não tem essa noção que a pena de multa vai trazer a sanção. A pena corpórea, sim. A pena corpórea, nós temos um certo receio. Porque o próprio artigo 59 do Código Penal diz que a pena ela tem a função de reprimir e prevenir o cometimento de novos delitos. Então, a possibilidade de prisão explicitamente, olha, se você desrespeitar a lei para prevenção e combate ao coronavírus, você tem a possibilidade de cometer um ilícito que traz a pena de 1 mês a 1 ano. O brasileiro já começa a se assustar. Professor, e vale lembrar também que depois que essa pessoa supostamente for presa, ela também fica isolada ou não? Dentro da cadeia existe uma cela especial? Como é que se dá esse pós-prisão? Na verdade, como desrespeitou uma medida preventiva ou mesmo a internação, o trâmite normal é procurar a rede hospitalar, porque a rede hospitalar, de fato, vai iniciar o tratamento, a prevenção e depois vem a sanção penal. Porque se colocar uma pessoa que desrespeita a lei de prevenção ao coronavírus no sistema prisional, o sistema do DF, que temos aproximadamente 16 mil pessoas, nós estaremos colocando a possibilidade de disseminar o vírus para os detentos. Então, nós saímos de uma possibilidade de um suspeito para 16 mil pessoas. É necessário, primeiro, combater aquele suspeito do coronavírus e, posteriormente, impor a sanção penal pelo desrespeito. Professor, a gente pode dizer que existe um embate aí entre a Constituição e o Código Penal? No momento, nós temos um embate quanto à supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A Constituição Federal assegura a qualquer pessoa o direito de ir e vir, só que nós temos uma lei específica e essa lei é uma medida urgente, é uma medida necessária. Essa lei, ela traz um respeito a tudo relacionado ao coronavírus. Seria interessante que o governo, o judiciário, explicasse de forma detalhada tanto o conteúdo da lei quanto as formas de punição, para que as pessoas tomassem o conhecimento não só da gravidade, porque todos têm noção que é uma pandemia, mas da punição para cada um que desrespeitar. Então, nós temos o Estado, que é o Estado que fornece educação, que fornece a saúde, que ele não quer ver um vírus em uma grande proporção no país, mas nós já temos um crescimento desajustado, um crescimento sem uma noção de freio nesse primeiro momento. É por isso que medidas temporárias estão sendo tomadas em cada estado. Suspensão de aulas, por exemplo, como outras medidas administrativas, teletrabalho nos tribunais, suspensão de prazos para prevenir de fato esse contato. Então, a supremacia do Estado nesse momento é de suma importância.
Ah, mas eu sou cidadão, eu tenho um direito a uma garantia fundamental. Mas será que o direito à garantia fundamental de uma pessoa que tem algum sintoma, que deve se prevenir, é maior do que um país ser prejudicado por uma disseminação de um vírus? Então, é o bom senso, é a educação e, de fato, é o respeito à legislação específica que foi criada. Professor, em relação às formas, né, de prevenção que a gente tem não tem estrutura aqui no Brasil para que, se esse vírus realmente se disseminar dessa forma, tanto o serviço público quanto o serviço, o aparato criminal, né, do Brasil, a gente não consegue receber todo mundo, né? Vamos falar um pouco dessas formas de prevenção. Vejam só, a Lei 13.979, ela traz no seu artigo 3º as formas iniciais de prevenção. As pessoas que não apresentarem sintomas, elas devem cuidar primeiramente da higiene básica. Lavar a mão, evitar contato, evitar locais públicos, evitar aglomeração de pessoas. E quem apresenta já algum sintoma do coronavírus deve procurar de imediato uma rede hospitalar para verificar através de um exame se está portando ou não de fato o coronavírus. A partir do momento que é detectado o coronavírus, dependendo se a pessoa não está no grau de risco, por exemplo, se não for um idoso, vai retornar para sua casa e procurar a quarentena. Se tiver contato com outras pessoas na sua casa, na sua residência ou no local de trabalho, essas pessoas devem procurar também uma rede hospitalar. Mas nós não temos um sistema de saúde tão eficaz. A portaria 188 do Ministério da Saúde trouxe uma possibilidade de incrementar esse aparato hospitalar, tanto no cunho financeiro, quanto no cunho de trazer trabalhadores, de trazer medidas mais eficazes para o combate específico do coronavírus. Professor, São Paulo decretou o estado de emergência, né, após a primeira morte que a gente teve por conta do coronavírus. E esse estado de emergência prevê, né, algumas questões que as pessoas têm que respeitar e também alguns, entre aspas, benefícios ou facilitadores que o governo tem até na compra, né, de insumos para combater essa epidemia. Mari, na verdade é o seguinte, nós primeiros temos que observar que essa morte aconteceu em uma pessoa idosa que ela já apresentava quadro de 4 enfermidades um pouco grave. Não foi especificamente uma pessoa que veio de uma região contagiosa ou mesmo teve contato com qualquer outra pessoa. Então ela já apresentava sinais de outra doença. O Estado de São Paulo, quando decretou a emergência, informou as pessoas que residem lá para tomarem tanto a prevenção, o cuidado com a disseminação, bem como a quarentena, que é você ficar na sua casa observando se você apresenta algum sintoma ou não. A mantença de alimentos, de produtos de higiene ou qualquer outro produto que seja necessário deve ser feita de forma gradativa. Observar que não só você precisa. Eu não vou estocar na minha casa, mas eu preciso ter a quantidade suficiente que o meu vizinho precisa ter, que o meu amigo também precisa ter. Não somente essas medidas no cunho emergencial, mas proibição também de abertura de alguns locais que nós já estamos tendo. Dispensa de licitação, professor, está envolvido nisso? Dispensa de licitação em caráter emergencial, especificamente para a compra de produtos para combater o coronavírus. No caso, a própria portaria 188 já traz esse estado emergencial. Nós não podemos esperar um prazo de licitação 30 meses, não podemos esperar 30 dias, 3 meses, um prazo longo, sendo que é algo emergencial. Então, a dispensa de licitação é de suma importância. Nós temos tanto na legislação quanto na portaria especificando. Vamos dispensar a licitação para a compra de produtos para combater o coronavírus. Professor, essa é uma situação muito nova no Brasil, né? A gente não viveu nada parecido aí nos últimos anos, então assusta. E eu queria saber a sua opinião. Como que a justiça, né, pode lidar, ou que lição, né, a justiça pode tirar dessa situação? Bem, o nosso sistema judiciário, como nós nunca passamos por uma questão, por uma epidemia no sistema brasileiro, o judiciário ele vai analisando caso a caso de forma urgente, de forma emergencial. Como nós tivemos a primeira decisão aqui no Distrito Federal, foi uma decisão que não veio no cunho penal. Não trouxe nenhuma punição, nenhuma sanção penal, nem mesmo um reflexo de um delito de não observância a uma legislação.
O Estado somente está preocupado se aquela pessoa que apresenta um sintoma vai fazer o exame e vai tomar a medida preventiva. No caso, foi a imposição da quarentena forçada. Só que o Ministério da Justiça, com a nova portaria, está trazendo a possibilidade do uso policial. É o uso policial que nós temos tanto o judiciário, tanto o legislativo, tanto o executivo fazendo uma junção para combater, para evitar que essa pandemia tome uma proporção no nosso país que não tenha mais forma de controlar. Aí que nós teremos uma preocupação. Onde ela iniciou, onde o foco foi maior, nós já não temos um crescimento. Os países que têm um crescimento não observaram as normas iniciais, as condutas iniciais. Se quando aconteceu o primeiro caso, se quando a China construiu um hospital em 10 dias, nós tivéssemos regulamentações específicas, talvez nós não teríamos números tão expressivos e não teríamos o caso de morte por conta do coronavírus. E cada epidemia que vem, existe esse decreto-lei novo, né, professor? Então, o coronavírus só vale para coronavírus. Então, seria o ideal propor uma genérica, entre aspas, para que a gente atendesse a todas as possíveis epidemias? Na verdade, o que nós temos de genérico é o próprio delito do Código Penal, que traz um desrespeito a uma norma específica de saúde. Então, o Código Penal já fala assim para nós, olha, nós vamos ter uma norma específica. A cada doença específica é criada uma lei, é criada uma portaria, porque requer uma atenção exclusiva. Não demos a atenção devida. Agora que nós estamos dando, nós temos umas medidas mais severas, mas não tão como deveria. Se nós tivermos outra doença, espero que não tenhamos, mas vai ter uma legislação específica, porque aquela doença vai falar, olha, não precisa de quarentena, mas é necessário que todos tenham a prevenção, como a vacina, por exemplo. Professor, chegou uma pergunta aqui de um telespectador nosso, uma pergunta curiosa. Existe algum meio de denunciar alguém que está com sintomas e não quer ir ao hospital ou comunicar o SUS, que o ideal é você, né, comunicar, tem o aplicativo do SUS, para que a gente não dissemine isso também, por exemplo, num pronto-socorro. Existe a possibilidade dessa pessoa ligar para algum lugar ou informar alguma autoridade que existe um caso suspeito em determinado lugar? Na verdade, o SUS já disponibilizou tanto 190 da polícia, 193 do bombeiro, para que se qualquer pessoa apresente um sintoma, um sinal e não saiba o que fazer, a própria autoridade policial, o próprio bombeiro vai até essa pessoa. Então, quem não chama e uma pessoa toma conhecimento, é necessário obedecer também o mesmo procedimento. Ligar para a autoridade policial, ligar para o corpo de bombeiros e informar, olha, eu tenho uma pessoa aqui que está apresentando um sintoma e não quer dirigir a rede hospitalar. Então, me auxilie, me ajude. Da mesma forma que alguém vai de forma voluntária, nós podemos ter essa denúncia feita por terceiro. Defensoria Pública, professor, se a gente chegar, né, num grau aí de contágio grande, o papel da Defensoria Pública é fundamental? A Defensoria Pública tem um papel de suma importância para o cidadão brasileiro. Nós temos a Defensoria Pública estadual específica em cada estado, em cada região, que vai cuidar, por exemplo, de uma internação quando o hospital, quando a rede pública não fornece, não tem possibilidade, por exemplo, de uma concessão de UTI. A pessoa que está necessitando de uma internação, de um leito da UTI e não tem condições de contratar um advogado particular, a Defensoria Pública é que vai cuidar dessa probabilidade, dessa obrigatoriedade do fornecimento do tratamento e da vaga no hospital. Professor, aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, você me falava da questão de herança, né? Uma possibilidade na legislação que eu achei muito curiosa. Eu queria trazer essa informação para o público. Explica para a gente o que tem a ver a herança com uma pandemia dessa. Como eu falei anteriormente, quando nós temos os crimes contra a saúde pública, que são 3 delitos que nós podemos associar ao coronavírus, nós temos o delito da epidemia, quando se quer especificamente irradiar o vírus, quando eu tenho a vontade de passar para terceiro. Mas, quando nós temos pessoas no grupo de risco, como por exemplo o idoso, eu tenho um tio que eu vou ser herdeiro dele, que ele deixou um testamento para mim e obrigatoriamente eu vou causar uma epidemia nele. Eu posso sair do delito de epidemia e eu posso ir para um homicídio. E esse homicídio, quando eu tenho a vontade de colocar um risco em uma pessoa, eu estou num homicídio qualificado. Então, eu saio de um delito de epidemia, eu saio de um delito de não
não observância a uma norma específica e vou lá para um crime de homicídio, que a minha vontade, de fato, é causar óbito naquela pessoa e trazendo a qualificadora do perigo comum, porque eu trago um perigo alheio por conta do vírus que eu estou portando. E aí a pena já é diferenciada. E aí a pena, nós saímos da pena da epidemia, nós saímos da pena pequena da não observância e vamos para a pena do homicídio, quando qualificado, de 12 a 30 anos. Entendi. Professor, vamos deixar então um recado final para quem está assistindo a gente. Vamos falar mais um pouquinho de prevenção, né? E dessa novidade da portaria, que o pessoal precisa ficar ligado sobre o que vem por aí. O recado que nós temos que deixar para toda a nossa população, para os telespectadores, é que nós tenhamos observância às normas que estão sendo criadas de forma específica e emergencial. A portaria do Ministério da Saúde, a lei que foi criada para prevenir a disseminação. Se alguém porta algum sistema, que procure a rede pública hospitalar, que procure realizar o exame, ou mesmo que fique na quarentena. E com o advento da portaria do Ministério da Justiça, nós temos agora a possibilidade do uso da força policial. Então, a situação está agravando. A punição, nós já temos a previsão no Código Penal, mas o uso da força policial nós não tínhamos até então. O cidadão que desrespeitar não somente terá uma previsão de uma sanção penal, mas terá a possibilidade do uso da força policial, bem como a imposição de multa. É isso, então. Fique em casa, se proteja, álcool em gel e muito cuidado. Exatamente. Obedecendo à legislação, se prevenindo, evitando o contato público, evitando disseminar ou mesmo se proteger. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Você pode rever esse e outros programas da série no nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Se inscreve lá. Até amanhã. Tchau.